Gente, olha só isso daqui. Alexandre de Moraes será condenado nos Estados Unidos nas ações que as empresas do Donald Trump ingressaram contra ele. Duas empresas do Trump, Rumble e Trump Media, processaram Alexandre de Moraes nos Estados Unidos. Ontem era o último dia do prazo para Moraes apresentar defesa e ele perdeu o prazo. Isso significa revelia. É algo parecido com a revelia aqui no Brasil. Revelia é o seguinte: você perde o prazo e então consideram-se verdadeiras as alegações da parte autora. Consideram-se verdadeiras as alegações contra o réu. É praticamente como se o réu agora estivesse indefensável, como se tivesse perdido o direito de defesa. Olha só o que as empresas do Trump estão pedindo. Declaração de que as ordens de Moraes não podem ser executadas nos Estados Unidos, reconhecimento de que tais ordens violariam a Constituição americana, proibição de execução dessas determinações em território americano e indenizações por danos morais e materiais contra as empresas. Exatamente isso. Alexandre de Moraes pode ser condenado à indenização, não à prisão, que fique bem claro, não é um processo criminal. Ainda é apenas um processo civil indenizatório. E, vendo o histórico de indenizações semelhantes nos Estados Unidos, ela pode partir de 10 milhões de dólares a 100 milhões de dólares. Lembrando que o autor da ação contra Alexandre de Moraes é ninguém mais, ninguém menos que o presidente dos Estados Unidos. Exatamente isso. Na prática, Alexandre de Moraes está sendo processado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Imaginem só o valorzinho da indenização que poderá vir. Será que ele vai provar do próprio veneno? E o advogado das empresas do Trump se manifestou no X e disse que Alexandre de Moraes perdeu o prazo, que ele é revel, e inclusive criticou a ação da AGU, dizendo que a AGU entrou no processo querendo atuar e fala em soberania quando Alexandre de Moraes violou a soberania americana. Gente, indenização e condenação certa. Não tem praticamente o que fazer. Alexandre de Moraes certamente será condenado nessas ações nos Estados Unidos. A canetinha dele não vale nos Estados Unidos. Eu só espero que o Brasil não queira pagar essa indenização, né? Os 129 milhões de reais do contrato do Banco Master não serão suficientes para pagar essa multa. Meus amigos, hoje, dia 16/6, terça-feira, uma notícia incrível acaba de chegar. O presidente norte-americano dando um checkmate final em Lula da Silva e Alexandre de Moraes, o ministro da Alta Corte Suprema, que rasgou a Constituição do Brasil e também a primeira emenda da Constituição norte-americana, acaba de se ferrar de vez. A condenação dele acaba de chegar. Todas essas informações você vai acompanhar agora aqui no nosso canal, por isso que é muito importante seu apoio, você deixando o seu like e compartilhando. Antes de continuar, rapidamente aqui, comente qual cidade você está nos acompanhando nesse exato momento e sem perder tempo, vamos aqui com as principais informações. É uma bomba, o presidente Donald Trump não vai permitir fraude nas eleições. Isso é bombástico, aconteceu agora e eu quero trazer isso para você. Também temos a situação do nosso presidente Bolsonaro, já temos um bandido do PCC preso aqui nos Estados Unidos, isso vai ter uma repercussão muito grande, você tem o Lula viajando, muita coisa. Galera, eu sou o Fábio, se você não deu o seu joinha, dê o seu joinha, compartilhe com seus amigos, vamos alcançar o maior número de pessoas possível, porque isso é uma bomba. Eu vou começar direto com o assunto, não tem muito para falar não. Vamos direto lá, sem lero-lero. Direto com o assunto, porque isso é bombástico. E tá lá no Código 22, como sempre, as melhores matérias no Código 22. Olha aqui, ó. Vamos lá. Marco Rubio alerta, Estados Unidos não permitirão fraudes eleitorais. Vamos lá. Vamos direto ao assunto. Durante uma audiência no Senado dos Estados Unidos, o secretário de Estado, Marco Rubio, se referiu às eleições em nosso país. O que disse o secretário Juan Camilo Merlana? Juan, o secretário disse que os Estados Unidos vão ser muito firmes em garantir que haja eleições presidenciais justas e livres na Colômbia. Isso foi feito em resposta a uma pergunta da representante republicana Maria Elvira Salazar, no sentido de que ela recebeu informações sobre uma suposta fraude em massa, aparentemente relacionada à compra de votos, que nas últimas horas foi denunciada pelo candidato Abelardo de La Esprilla. E a representante perguntou repetidas vezes ao secretário se incluiriam na lista UFC e retirariam os vistos daquelas pessoas que se envolvessem nessas atividades ilícitas. Vamos ouvir o que respondeu o secretário de Estado. Precisamos enviar uma mensagem aos colombianos de que precisam de eleições livres e justas.
Portanto, estamos preparados para dizer que quem participar desse tipo de processo fraudulento durante as eleições presidenciais pode ser sancionado com sanções da OFAC, tendo seus vistos e os de seus familiares cancelados. Vistos dos Estados Unidos para eles ou para seus familiares. Membros? Sim, eu não posso afirmar isso. O que eu que diria? Vamos ser muito contundentes para garantir que haja eleições livres e justas na Colômbia. Faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para garantir que isso aconteça. Vale destacar, vamos lembrar que, uma vez concluído o primeiro turno, o governo dos Estados Unidos qualificou a democracia colombiana como sólida e resiliente, assim como os observadores do governo dos Estados Unidos. O grupo liderado por Bernie Moreno afirmou que o processo eleitoral na Colômbia foi completamente livre, mas a representante se refere a denúncias de fraude que afetariam a candidatura de Abelardo de la Espriella no segundo turno. Você pode estar falando, mas Fábio, o que o Trump está falando aí é a Colômbia. Sim, nesse momento é a Colômbia, porque a eleição é na Colômbia. Mas ele também mandou mensagem para o Peru, mandou mensagem para a Bolívia, agora manda mensagem para a Colômbia, e essa mensagem também é para o Lula. Ou você acha que o Trump vai brigar pela Colômbia e não vai brigar pelo Brasil? Vamos fazer uma analogia aqui. Você acha que o cara vai brigar por um Fiat, mas não brigaria por uma Ferrari? Desculpa os colombianos, mas o Brasil é muito maior, o Brasil é muito mais poderoso. Então é óbvio que isso aqui é uma mensagem explícita para o Alexandre de Moraes e o Lula, que, diga-se de passagem, devem estar cagando de medo. Porque o Marco Rubio disse, aí você tem a tradução às vezes erra, mas ele falou, nós faremos tudo que está à nossa disposição para que não haja fraude. O que ele quis dizer com tudo? Ué, o que aconteceu na Venezuela? Na Venezuela, o Maduro fraudulento foi levado para a cadeia. O que pode acontecer na Colômbia? O que pode acontecer na Bolívia? O cara que queria dar o golpe na Bolívia já pediu, pelo amor de Deus, não me prenda. Diz ele que os Estados Unidos quer ver ele preso ou morto. O Petro, a mesma coisa, já está desesperado. O Lula nem se fala. O Lula está desesperado. O Alexandre de Moraes tem medo de vir aos Estados Unidos e defender. Então você vê que a situação está complexa para a esquerda. Eles estão sob pressão. E aí tem mais. Vamos lá. Olha só também essa matéria aqui que a gente bota junto aqui, que é interessante. Olha isso. Cássio Nunes vai convidar a União Europeia para acompanhar eleições no Brasil. Se aceitar o convite, o bloco enviará pela primeira vez missão oficial para observar um pleito eleitoral, um pleito brasileiro. Efetivação depende da articulação com o executivo. O governo Bolsonaro foi contra a ação do tipo em 2022. Brasília, o presidente do TSE, o Cássio Nunes, vai convidar a União Europeia e a enviar uma missão oficial, acompanhamento para as eleições deste ano. Caso o convite seja aceito, será a primeira vez, Cássio Nunes tem defendido interlocutores a necessidade de ampliar o monitoramento internacional das eleições para blindar o processo contra possíveis questionamentos aos resultados das urnas eletrônicas. Ele também tem dito que haverá maior transparência com a ampliação do número de entidades envolvidas no acompanhamento. Haverá, eu estou falando a vocês, essa eleição não vai ser roubada. Estou falando para vocês, nós precisamos trabalhar, porque normalmente, quando você tem bandidos que entram numa loja, ele nunca tenta entrar pelo mesmo lugar, ao mesmo dia, à mesma hora, ele tenta mudar. Então eles vão tentar mudar, eles tentarão fazer algo diferente, é o que eu venho falando para vocês. Então os Estados Unidos têm as urnas eletrônicas em suas mãos. Ele observa as urnas eletrônicas. Então o que nós temos que fazer? Nós temos que nos servir como mesários e fiscais. Nós queremos transparência total nas eleições, e isso é válido. Então nós temos que fazer a nossa parte. Eu sei que ainda está cedo, mas é momento da gente se preparar, é momento de montar o time. Então cada um de vocês, seja mesário, seja um fiscal, os Estados Unidos e a Europa irão estar olhando para as urnas. Eu acho que isso é importante. É o que eu falo para as pessoas, e quanto mais, melhor. Os ataques para besteira, naquela eleição, porém, o tipo de comissão eleitoral que está sendo negociada neste ano com a Europa é a chamada Missão Especialistas Eleitorais. De acordo com o Serviço Europeu para a Ação Externa, o EEMS, são compostas por especialistas independentes que acompanham por cerca de 2 meses o processo eleitoral de um país. Eles não têm visibilidade pública, mas produzem um relatório com recomendações. Os especialistas avaliam de forma imparcial se o processo eleitoral é conduzido
em conformidade com as obrigações internacionais, regionais e nacionais relativas à realização de eleições democráticas, diz o serviço externo da questão da Europa. Trata-se de um formato menor e menos abrangente do que missões de observações eleitorais, o EOM, na sigla em inglês, cujas delegações são maiores, permanecem por muito mais tempo, visitam locais de votação, interagem com a imprensa e publicam conclusões e sugestões detalhadas para melhorar o processo eleitoral. De acordo com pessoas com conhecimento da estrutura de acompanhamento eleitoral da Europa, não há tempo suficiente para a organização de uma EOM. Procurado, o TSE disse que o convite para a União Europeia será expedido nos próximos dias. Então você vê que, por exemplo, se não fosse o Cássio Nunes, nunca teríamos esses observadores. Os observadores só estão chegando, ou só poderão vir, porque o Cássio Nunes pediu. E o Cássio Nunes só pôde pedir agora, por quê? Porque ele assumiu a presidência mais cedo, assumiu agora. Mas a Carmen Lúcia parece que não queria pedir, né? Inacreditável. Então vamos aí, galera. Vamos vencer essas eleições, galera. Bota aí. Quem acredita que vai vencer, bota eu aí, bota eu. Vamos lá, continuando. Olha só, já teve gente sendo presa, hein? Já tem vagabundo sendo preso. Vamos lá. A Polícia de Imigração dos Estados Unidos prendeu um brasileiro apontado como ex-líder do PCC e do Comando Vermelho. Isso depois de uma perseguição policial na Carolina do Norte. Cara, eu não entendi. O cara é líder do PCC e do Comando Vermelho? O nome dele é Felipe Del Áquila, conhecido como Dom. Era procurado pela Justiça Brasileira, estava com o nome na lista da Interpol, a Polícia Internacional. Dom tentava fugir de carro para o México. A polícia encontrou no veículo dinheiro, celular e aquela arma ali. Segundo as autoridades, ele também mantinha a esposa refém no veículo. Ô, louco. Ô, louco. A Polícia de Imigração dos Estados Unidos prendeu um brasileiro. Mas esse é o primeiro de muitos. O que eu quero ver sendo preso são autoridades. Autoridades envolvidas, eles precisam ser presos. As autoridades, não vamos perder o foco. Esse cara, bom, joga no xadrez, que apodreça. Agora, nós precisamos também das autoridades. Aqueles grandes, aqueles que estão por trás de verdade. Vamos lá. Essa delação premiada, já a SGR, ela ainda está nessa mesa de negociação, mas fontes do Ministério Público Federal dizem que essa semana também deve sair a oficialização da negativa. A PGR também deve negar este acordo de delação premiada e que o texto que será enviado ao ministro André Mendonça explicando o porquê de não topar essa delação premiada já está sendo redigido e deve ser encaminhado nos próximos dias para o André Mendonça e também para a defesa do Vorcaro, né, para o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, que foi preso pela primeira vez em novembro do ano passado, passou alguns dias na prisão, foi solto com tornozeleira eletrônica, depois foi preso de novo em março, foi para o presídio de segurança máxima aqui em Brasília, e aí foi todo esse cenário que a gente vem acompanhando de tentativa de convencer que ele tem informações a entregar, tentativa de fechar um acordo de delação premiada. Alguns investigadores veem nisso até uma possibilidade de tentar ganhar tempo para que o julgamento sobre a manutenção da prisão dele ocorra no Supremo Tribunal Federal, está paralisado no momento, mas fato é que a PGR tem que se manifestar agora nos próximos dias sobre o fato de Vorcaro ficar ou não na superintendência. Olha, pessoal, esse negócio aí já virou uma brincadeira, né? Brincadeira de mau gosto, está todo mundo envolvido. Então, o que eles estão fazendo agora é de tudo para não prender esses vagabundos. Então, é muito triste, é muito triste. Eu não sei se alguém vai ser preso mais. Quer dizer, é uma tristeza. É todo mundo se blindando, todo mundo de rabo preso. É inacreditável. Olha que matéria estranha isso aqui. Olha isso aqui. Olha isso. Samir Chaud, presidente do CBF, levou a mulher e a amante para a Copa do Mundo. Uma ficou no México e a outra em Nova York. Porra, mano, é mole, cara. Cara, é mole. Porra, mano, eu vou dizer pra você, cara. Tem coisas assim, né? Que, cara, só não dá pra inventar uma coisa dessa. O cara levou uma mulher pro México, porque a Copa do Mundo, se você não sabe, tá acontecendo no México, nos Estados Unidos e no Canadá. Aí o cara deixa uma amante no México e a esposa em Nova York. Que vagabundo. Que vagabundo. As mulheres deveriam dar um couro nesse vagabundo. Vamos lá. A reunião
reunião dos senadores Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República, e Cleitinho, pré-candidato ao governo de Minas, na noite desta segunda-feira em Brasília, terminou sem acordo. Os presidentes nacionais do PL, Valdemar da Costa Neto, e do Republicanos, Marcos Pereira, participaram do encontro, além dos presidentes regionais, os deputados federais Zé Vitor e Euclides Pedersen. A proposta do Partido Liberal é que Cleitinho aceite ser palanque de Flávio em Minas e o PL indique o vice. O principal nome é o do empresário Flávio Roswey, ex-presidente da FIENG, a Federação das Indústrias de Minas Gerais. O candidato ao Senado seria o deputado federal Domingos Sávio, do PL. Cleitinho pediu mais tempo para decidir, como havia adiantado a coluna, e o Partido Liberal afirmou que pode lançar candidatura própria. Qualquer decisão sobre o futuro de Cleitinho vai passar também por Euclides Pedersen, o presidente regional da legenda. Na reunião, o nome de Cleitinho foi ventilado para ser vice de Flávio. O republicano já O Flávio pediu para que o Cleitinho fosse o palanque dele em Minas, e o Cleitinho disse que não. Complicado, hein? E aí quer ser vice do Flávio? Mas pelo amor de Deus, que Cleitinho vice? Pelo amor de Deus. Que coisa doida, hein? tinha dito que o senador também poderia ser candidato à presidência. Com a sugestão, o nome da dupla, tendo Flávio na cabeça e Cleitinho como vice, deve ser testado nos próximos levantamentos e pesquisas. De Brasília, Edilene Lopes. Cara, que coisa doida, hein? Que coisa doida. Cara, tá cedo ainda, é o que eu falei pra vocês, né? Eu vou apoiar o Flávio Bolsonaro independente do seu vice. Mas estrategicamente, eu acho que ele tem que pegar um vice. Ele tem que pegar um vice forte. Um vice forte na questão política. Tá? Vamos lá. Da defesa do ex-presidente Jair... Vamos falar da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, que pediu ao ministro Alexandre de Moraes autorização para realizar exames, uma série de exames médicos. Segundo os advogados, os procedimentos foram prescritos para acompanhamento do quadro de saúde de Bolsonaro. Eles pediram uma tomografia computadorizada do tórax, uma tomografia também computadorizada do abdômen, por conta dos soluços, né? Junto com uma endoscopia digestiva alta, uma fiometria esofágica e também uma outra série de exames. A defesa diz que esses exames são necessários para monitorar a recuperação da broncopneumonia e investigar também algumas doenças gastrointestinais diagnosticadas pela equipe médica. Então, por enquanto, Bolsonaro realmente está aguardando agora a autorização para esses exames, que ainda não tem data para acontecer. A gente vai ficar acompanhando. Cara, vamos continuar orando pelo nosso presidente, né, fazer esses exames. No dia 25 é o dia em que o presidente Bolsonaro ele fica na prisão domiciliar, e aí tem que decidir se ele continua na prisão domiciliar ou se ele volta para a prisão. Eu acredito na possibilidade do Bolsonaro ainda ser solto. Tá? Se tiver 1% de chance, eu acredito 100%. Já falei isso para vocês. Só falta o Cássio Nunes ter culhão para soltar o presidente Bolsonaro, né? Olha só que coisa estranha isso aqui, né? O Lula é muito estranho, né? Eu não posso ver. Olha o Lula. Aqui, ó. A aposta do PT para derrubar a PEC que reduz a maioridade penal. Aliados do governo querem convencer os parlamentares a impedir avanço do projeto, que é uma das bandeiras da campanha do Flávio Bolsonaro. Olha só, isso aqui tem que passar, a gente tem que compartilhar isso aqui com todo mundo, tá? De comida, eu não posso ver mais jovem de 14, 15 anos assaltando e sendo violentado, assassinado pela polícia, às vezes inocente, ou às vezes porque roubou um celular. De comida, eu não posso ver mais jovem de 14, 15 anos. Cara, ele torce, né? Eles torcem pros bandidos. É inacreditável, cara. É inacreditável como eles torcem para os bandidos. Não é somente apoio, é torcida organizada. É uma coisa assim de outro nível. Eles torcem para isso, cara. Meu Deus do céu. O Flávio, gostei dessa notícia aqui que eu tava vendo. Gostei, porque tinham sacaneado o Hélio Negão. E agora voltou, gostei. Agora, Flávio define apoio a Hélio Lopes como pré-candidato ao Senado por Roraima. Gostei, pô. O cara é um cara fiel sempre ao bolsonarismo, um cara que sempre
fez suas orações, o cara sempre trabalhou. Então é muito importante. Gostei. Parabéns aí à atitude do Flávio Bolsonaro. Sem dúvida. Quem gostou aí? Quem gostou, bota eu. Concordo. E para terminar, vamos ver o vagabundo, né? O vagabundo cachaceiro que botaram para presidente, gastando nosso dinheiro lá na França. Olha ele e a primeira vagabunda. Olha aí. Olha o jeito do cara, mano. Meu Deus do céu. Ele dando um tchau pra fantasma. Não tem ninguém ali falando com ele. Não tem ninguém falando com ele. Isso aí tá louco, entendeu? Olha só, não tem ninguém falando com ele. Mas o cara é louco. Tá aí, vamos lá. Não tem ninguém falando com ele. Meu Deus do céu. Eu queria que você já analisasse, então, essa posição aí do STJ de que ministros não respondem pessoalmente por determinadas decisões e que a notificação por e-mail não seria mais adequada, feriria aí acordos diplomáticos. Sua avaliação e também a sua explicação sobre o que deve acontecer após essa notificação por e-mail. Muito bom dia. Bom dia, obrigado pelo convite. Olha, esse papo acho que é de pouca relevância, é simplesmente uma distração. Caso o ministro responda como pessoa física, caso responda Estado brasileiro, tanto faz. O réu tem 21 dias, agora já 19, desculpa, 20 dias, agora 20 dias para responder. Do jeito que ele quiser, com o Estado brasileiro, sem o Estado brasileiro. Isso vai, se ele deve responder como pessoa física ou em sua função oficial, vai ser determinado pela Corte Federal nos Estados Unidos, não vai ser determinado pelo papo mediático no Brasil. O importante seria que ele responda, o qual a gente está aguardando respeituosamente. Então, esse é o primeiro ponto fundamental, né? Em relação a vias diplomáticas, o governo brasileiro e Alexandre de Moraes já foram notificados de todas as formas imagináveis. Quando o caso começou, o assunto foi levantado com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Teve umas comunicações que se tornaram de conhecimento público faz mais de um ano atrás. O Departamento de Justiça cobrou o governo brasileiro, ao Itamaraty, pela violação do tratado entre os dois países e a Convenção da Haia. Porque a conduta do ministro foi, obviamente, totalmente ilegal. Um juiz estrangeiro não pode forçar empresas e pessoas físicas dentro do território americano protegidas pelas leis e a Constituição dos Estados Unidos a cumprir com mandados estrangeiros sem conhecimento do governo americano e da justiça americana. Assim como seria a mesma situação no Brasil. Eu fui procurador federal nos Estados Unidos, tá? Quando a gente fazia investigações internacionais, só para te dar um contexto, e a gente queria entrevistar uma testemunha no Brasil, o protocolo entre os países requeria que o Ministério Público Federal fosse notificado com antecedência e a Polícia Federal, e que o MPF e a PF tenham a oportunidade, se eles escolherem, de participar da entrevista de uma testemunha no Brasil. Os Estados Unidos sempre cumpriu e respeitou isso. Assim como os Estados Unidos sempre respeita que mandados da justiça americana são encaminhados pela autoridade central brasileira. Então, quando a gente processou Alexandre de Moraes, a gente seguiu o caminho jurídico certo. Por isso que estamos aqui demorados 460 dias e agora o processo vai andar com muita força. Porque o governo americano e acho que a justiça americana se cansaram de dar oportunidades para as autoridades brasileiras, para Alexandre de Moraes responder. Então, já começando em abril, maio de 2025, o Departamento de Justiça cobrou Itamaraty. Respondeu o Ministério da Justiça por escrito, o Ministério da Justiça do Brasil, explicando que o que o Alexandre de Moraes tinha feito estava errado, não estava correto, mas que isso basicamente não aconteceria nunca mais. E essa documentação do Ministério da Justiça brasileiro de maio de 2025 também se tornou pública. Então, se vocês procuram, vão achar. Após isso, teve uma advertência do secretário Marco Rubio, acho que em maio de 2025, sobre as questões de censura. Depois, em começo de julho de 2025, teve a revogação do visto do ministro, até onde eu entendo. Depois, 30 de julho, teve as sanções econômicas impostas pelo Departamento do Tesouro. O presidente falou 50 vezes do assunto, o secretário do Tesouro falou muitas vezes do assunto. Nós emendamos nossa queixa na justiça americana em julho também de 2025. Por quê? Porque o Alexandre de Moraes encaminhou uma nova ordem de censura, né? Não só o que ele encaminhou em janeiro e fevereiro de 2025, sino que ele mandou de novo em julho de 2025. Após isso, em agosto, a gente começou o processo de tratado internacional e a convenção entre os países, que chama Convenção da Haia. Em setembro de 2025,
o pedido da Rumble e da Trump Media para intimar o ministro chegou no Brasil, foi para a Autoridade Central Brasileira, a Autoridade Central Brasileira encaminhou certinho para o STJ, e aí o STJ declarou sigilo de justiça, algo extraordinário num simples processo de intimação civil, convidou a se pronunciar a PGR, convidou a se pronunciar a AGU, mas, ironicamente, porque estamos falando de um caso de liberdade de expressão, todos se pronunciaram sobre sigilo, então ninguém sabe qual foi o raciocínio deles, quais foram as justificações jurídicas. Então teve todo um processo em sigilo, do qual ninguém, nem o público, nem a Rumble, nem a mídia puderam participar ou ver, nem o governo americano. E aí a STJ determinou, acho que foi em janeiro desse ano, que se recusava a notificar o ministro, sem explicação nenhuma. Uma decisão, de novo, em sigilo, não? A ironia de que tudo que é liberdade de expressão tem que ser tratado sobre sigilo. Bom, aí em fevereiro a gente voltou à justiça americana e explicou simplesmente fato por fato tudo o que aconteceu. A juíza se tomou 4 meses para deliberar e finalmente determinou o que é óbvio, né? Que é um processo totalmente politizado, que as instituições brasileiras não estão operando de uma forma normal, seguindo o processo jurídico, e porém o processo tradicional está indisponível. Então, por causa de todas as barbaridades cumulativas que começou com Alexandre, depois que AGU, PGR, etc., STJ fizeram para encobrir ele, todos os esforços de todas as autoridades foram descartados. E a juíza autorizou de forma extraordinária que Alexandre receba o mesmo método de intimação que ele tentou encaminhar para Rumble, por e-mail. Simplesmente responda ao e-mail que ele mandou com as ordens de censura sigilosas, ilegais, e encaminhe a intimação, que foi exatamente o que a Rumble fez ontem. Então temos aí toda a linha do tempo, né, dessa crise, dessa tensão envolvendo a Rumble e o ministro do STF, Alexandre de Moraes, né, e as críticas aí de Martim de Lucca à postura do ministro do STF, né, classificada aí como bárbara. Martim, você citou agora há pouco que o ministro Alexandre de Moraes tem agora 20 dias para responder essa notificação. Caso ele não responda, o que pode acontecer? Uma nova aplicação da Lei Magnitsky, uma ação mais dura da Justiça ou até do governo norte-americano contra ele? Queria que você explicasse para a gente também. O que acontecerá está detalhado na decisão da juíza, da Corte Federal. Na decisão que é pública, né? Porque todo o nosso processo é público, sem sigilo, sem esconder nada, não tem nada de errado. A decisão da juíza fala que se ele não responde, não aparece em 21 dias, então a juíza solicita a Rumble e a Trump Media que procedam rapidamente a solicitar a sentença à revelia para ele. Isso está na decisão da juíza. Não seria uma sentença à revelia, Martim? O que está previsto aí na legislação norte-americana em casos como esse? 2 coisas. Primeiro vai ser a ilegalidade dos mandados de censura do Alexandre, especialmente pela metodologia, né, que ele viola a soberania americana. Por quê? Porque escutei também vários comentários sobre que nosso processo, de algum jeito acrobático, ameaça a soberania brasileira, o qual é um absurdo, né? Todo caso começa porque as ordens de censura sigilosas do Alexandre de Moraes cruzam a fronteira dos Estados Unidos e tentam censurar cidadãos americanos, usuários americanos, plataformas americanas sem negócios no Brasil, por debate público em território americano e parar monetização de contas, ou seja, transações financeiras dentro do território dos Estados Unidos, todo às costas do governo americano e da justiça americana, né? Por isso que começa o caso. Então, a gente pede que a juíza declare a nulidade dos mandados de censura do Alexandre de Moraes, que declare que esse tipo de ordens, que até onde eu entendo, só o único ministro do STF, o único juiz brasileiro que pisa na bola desse jeito e encaminha esse tipo de mandados para os Estados Unidos é Alexandre de Moraes. Não temos conhecimento de nenhum outro juiz ou ministro ter feito isso. Então, que declare esse tipo de conduta e de mandados inválidos de forma ampla, coisa que as próximas vítimas dos mandados de censura dele não precisem passar por todo esse processo para cumprir porque a Justiça Federal Americana já invalidou a ordem de censura, né? E a metodologia dele. E, finalmente, o que as empresas vão solicitar são os danos econômicos sofridos pela conduta de Alexandre de Moraes. Por exemplo, em fevereiro de 2025, o Alexandre ameaçou, além de bloquear a plataforma no Brasil, o qual ele fez, e até hoje continua bloqueado, ele impôs, se não me engano, uma multa por volta de R$100 mil por dia, se acumulando, né? Então, isso dará vários milhões, que vai entrar na conta
na conta dos danos que ele vai ter que pagar, se algum dia a Rumble tiver que pagar isso. Também diversos outros danos econômicos que hoje não posso adiantar, mas que ambas empresas têm sofrido e continuam sofrendo até agora, né? Então, quanto mais longo vai o processo, maiores os danos. E a gente, obviamente, pede que ele seja responsabilizado na pessoa física. Por que na pessoa física? Porque ele está atuando fora do alcance da função oficial, no sentido de que ele está atuando de forma ilegal. Então, eu te dei o exemplo de ser procurador. É como se eu falasse para um policial: querido, vai e faz uma busca e apreensão na casa de fulano. Eu te avalio, eu te apoio, só na minha canetada. E o policial me fala: mas, doutor, você não precisa de uma assinatura de um juiz para me autorizar a fazer a busca e apreensão, que é o que a lei estipula? E eu, como procurador, falo: eu sei que preciso de assinatura de um juiz, mas tanto faz, vai, deixa comigo. No momento que eu faço isso, essa imunidade de atuar na função pública desaparece, porque eu estou atuando de uma forma que eu sei que é ilegal. Estou atuando de uma forma deliberadamente ilegal. Inclusive, o papo que o STF tem falado extraoficialmente para a mídia reforça isso, porque eles falaram o seguinte: que ele deveria responder na capacidade oficial, que o Estado deveria defender ele, porque só responderia de forma pessoal em situações extraordinárias, tipo fraude ou má-fé. E nós alegamos que o que o ministro fez é 100% má-fé, porque em ambos casos de censura que ele quis impor sobre residentes dos Estados Unidos, uma pessoa que é residente e outra que é uma pessoa que é cidadã, mas ambos protegidos pela primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos, em ambos casos, o ministro sabia que ele precisava interagir e passar pela justiça americana e pelo governo dos Estados Unidos. Por exemplo, um caso que já é de amplo conhecimento público é de Alan dos Santos, tá? Jornalista brasileiro que agora está refugiado lá na Flórida. Qual foi o caso do Alan dos Santos? No 2024, Alexandre de Moraes pediu a extradição dele dos Estados Unidos. Essa extradição foi recusada pelo governo dos Estados Unidos no 2024 mesmo, considerando que ele estava sendo perseguido por um crime político e por um crime de speech, né, de debate público, o qual não é crime e nunca poderá ser crime nos Estados Unidos. Bom, após a extradição dele ter sido recusada, ou seja, o governo americano sabia, a justiça americana sabia e Alexandre de Moraes sabia, ele resolve encaminhar por e-mail, escondido, uma ordem de censura direto para Rumble, sem notificar os mesmos agentes do governo americano com os quais ele tinha interagido para o processo de extradição, sem notificar a justiça americana, para que Rumble bloqueie todo o conteúdo do Alan dos Santos e bloqueie a monetização de contas dele. Estamos falando de um residente da Flórida, em território americano, com contas nos Estados Unidos, contas de usuário e contas bancárias. Em que cabeça cabe isso? Escondido das autoridades americanas. Meses após, as autoridades terem recusado a extradição por ser um crime político, de perseguição política. Então, isso é má-fé. Funcionário público que atua de má-fé não tem imunidade. Então, a gente pede responsabilizar ele. Meus amigos, vocês acompanharam aqui então as principais informações do dia, aonde o presidente norte-americano dando um checkmate na Colômbia e deixando um recado claro aqui para aqueles que vão tentar fazer alguma graça nas eleições deste ano. Vocês sabem muito bem que o TSE está formado mais alinhado para a direita, porque a gente tem Cássio Nunes e André Mendonça na frente do TSE, mas parece que o Supremo Tribunal Federal já está interferindo. O Supremo Tribunal Federal, com Alexandre de Moraes e alguns colegas da Alta Corte Suprema, vão fazer de tudo para tentar mexer alguma coisa ali no tabuleiro político aqui do Brasil. Porque eles viram que a condenação de Alexandre de Moraes vai acontecer. Vocês sabem muito bem que o processo vai rodando, lá tem todo o devido processo legal, vai rodando tudo certinho, não é a Várzea Brasil aqui, e pode chegar o momento dos Estados Unidos colocar ele como procurado pela justiça internacionalmente, pela justiça dos Estados Unidos. Aí fica a pergunta: senadores que estão aí no poder, vocês vão ficar calados assistindo? Porque o Romário, eleito pela direita, está nos Estados Unidos fazendo comentários da Copa do Mundo e está assistindo tudo calado. Enquanto a gente tem uma bomba aqui para resolver contra o ditador da toga, que censurou, perseguiu plataformas norte-americanas. Isso aqui é muito grave. Essas censuras é apenas o começo. Olha só o recado que Marco Rubio e junto com Trump deu. A gente não vai aceitar os erros na caixa mágica.
A gente vai fazer o que é possível e o impossível para não deixar isso acontecer. Dando um recado para amigo de Lula, Gustavo Petro. Mas isso aqui atinge diretamente também o Brasil, que vai ter uma fiscalização com uma lupa enorme dos Estados Unidos, acompanhando cada passo que acontece nesse país. Meus amigos, coisas boas vão acontecer nesse país, mas é nossa responsabilidade fazer a nossa parte. Acompanhar a política todos os dias, mostrar quem é quem na ordem do dia e também fazer a diferença nas eleições deste ano. Pedir para vocês em deixar o seu like, deixar o seu comentário e compartilhar essas informações nas suas redes sociais. A gente volta ainda hoje com mais informações.